Graça e paz, amados e amadas, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia aí de encontro para estudar um pouco da Palavra de Deus. E você que não me conhece, eu sou Ronaldo Nascimento, da Igreja Metodista em São João del Rei. Então, para você que ainda não se inscreveu no canal da Igreja Metodista em São João del Rei, vá lá, se inscreva, dê o seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo para que o máximo de pessoas possíveis possa também estar estudando, bebendo um pouco mais da fonte da água da vida. E antes da gente continuar falando, nós vamos adorar aquele que vive e reina para todo sempre, dizendo: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Deus continue te abençoando. Lembrando que se você não estudar a Bíblia, outra pessoa não poderá fazer isso por você, tá? E hoje nós vamos falar de uma doutrina muito importante, fundamental para a sua sobrevivência enquanto cristão nesse mundo, não é? Você que está aí confinado, você que está aí convivendo com pessoas que talvez você não tinha tanto costume de conviver, que é a sua própria família. E de repente você já foi questionado em muitas coisas com relação à sua fé. E uma das coisas que muita gente às vezes questiona é a própria ressurreição, por não entendê-la. Até muitos cristãos ainda não sabem, não entendem o que significa a ressurreição. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a doutrina da ressurreição. E aí a doutrina da ressurreição ela está intimamente ligada sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Ele é Salvador, Ele nos salva de quê? Primeira coisa, né? Somos salvos de quê? E nós somos salvos para quê? Além disso, a gente precisa entender três fundamentos principais antes da gente falar sobre a doutrina da ressurreição, e que para entender a doutrina da ressurreição a gente precisa entender e aceitar a divindade de Jesus, que é o nosso Senhor. Então ele, Jesus, é Deus, né? Ele é uma das pessoas da Trindade eterna, da Trindade divina, da Trindade de Deus. A gente também precisa entender que a salvação é pela graça. Nós não merecemos, nós não temos condições de alcançar por nós mesmos a salvação. Portanto, Deus ele, né, envia o seu Filho Jesus para isso. Então a salvação é pela graça. A Bíblia fala: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E em terceiro lugar, a gente precisa aceitar e entender que Jesus Cristo ressuscitou. Ele, Jesus, é aquele que ressuscitou para poder restaurar todas as coisas. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Amém? A doutrina da ressurreição ela vem refutar duas
algumas questões, alguns dogmas, alguns ensinamentos de algumas vertentes cristãs que nós temos por aí. Duas coisas que a doutrina da ressurreição vem refutar é exatamente a reencarnação, a doutrina da reencarnação e a do purgatório. Ora, se aceitarmos como verdade a doutrina da reencarnação, vamos invalidar o sacrifício de Jesus Cristo, porque a reencarnação fala que o ser humano ele pode vir e ele virá algumas vezes depois de morrido, ele reencarna de novo para uma purificação, para que ele possa atingir um nível de santidade ou de purificação. Então invalida o sacrifício de Jesus, fala que o sacrifício de Jesus não valeu, porque a Bíblia fala que por meio de Jesus, pelo seu único e suficiente sacrifício, nós obtivemos a redenção e a salvação através dele. Então, se crermos na reencarnação, rasgamos a Bíblia, invalidamos o sacrifício de Jesus. E a outra coisa é acreditar que existe um purgatório. Ora, se crermos dessa forma, que há um purgatório, onde as almas ficam ali aguardando para que pessoas possam ali estar fazendo orações para essas almas, para que essas almas possam atingir um outro nível, um outro estágio, também invalidaremos o sacrifício de Jesus, porque devemos crer nesse Deus, nesse Jesus, nesta vida. Quando daqui partirmos, não há mais condições de fazer qualquer outra coisa. É nessa vida corpórea que precisamos crer e aceitar Jesus como Senhor e Salvador e fazer aquilo que é certo. Depois que morrermos, que passarmos dessa vida, veremos que não há possibilidade mais de mudança. Tá bom? O texto áureo que nós vamos ler, e aí anote, viu? Se você não tem aí um papel, uma caneta, um lápis, dá uma pausa agora no vídeo e vai lá buscar para você anotar, para você comparar esses textos na sua Bíblia aí. Tá bom? Então faz uma pausa se você não tem e vai lá buscar. Mas o texto áureo nosso está lá em 1 Tessalonicenses, carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versos 15 e 16. 1 Tessalonicenses 4, 15 e 16, diz assim: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Bom, Paulo aqui na carta que ele escreve aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, ele fala de coisas maravilhosas sobre este tema, sobre a volta de Jesus, sobre a ressurreição dos mortos. E aqui fala que haverá um dia, num determinado momento, no ressoar da grande trombeta, o Senhor Jesus ele virá nas nuvens para restabelecer definitivamente todas as coisas que foram perdidas lá no Éden com o pecado de Adão. E aí fala o seguinte, que os mortos ressuscitarão. Então eu quero dizer que há dois grupos de pessoas aí, nesse momento da história. Aqueles que já morreram ou que vão morrer antes de Jesus voltar e que ressurgirão, e aqueles que ainda não morreram, que vão também subir, mas terão seus corpos transformados, e nós vamos falar sobre isso. Então muitos já passaram ou vão passar pela morte física e aí vão ressuscitar, e muitos não experimentarão a morte, mas passarão dessa vida para a glória vindoura do Pai. Entender que o que é ressuscitar? Ressuscitar é exatamente tornar de novo a vida em espírito, alma e corpo. Ressuscitar não é apenas em espírito ou em alma. Muita gente acredita que nós vamos ressuscitar em espírito, nós vamos ressuscitar em alma. Não, nós vamos ver aqui exemplos bíblicos de que para ressuscitar é necessário as três coisas estarem plenas. Assim como Deus Pai é trino, também ressuscitaremos de maneira plena, completa, em espírito, alma e corpo. Lembrando que nós somos um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Não é o contrário. Muita gente fala, nós somos um corpo que tem alma e também um espírito.
a nossa essência primeira, principal, é a espiritual. É assim que nós nos assemelhamos ao Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Lá em Isaías, capítulo de número 26, verso 19, Isaías 26, 19 diz assim: mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram do pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz, a terra dará luz aos seus mortos. Então aqui, lá no Antigo Testamento, para quem fala que a doutrina da ressurreição é uma doutrina meramente cristã, que lá no passado, antes de Jesus, não havia, vários textos comprovam que Deus já falava àquele povo antes mesmo de Jesus, e esse texto de Isaías 26, verso 19, fala isso. Mas os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão. Então, ressurreição dos mortos é sair do túmulo mesmo, sair da morte em espírito, alma e corpo. Todos os que já morreram, todos os que ainda vão morrer antes da volta de Jesus, ressuscitarão desta forma. Mas qual a finalidade, se deve perguntar, qual a finalidade de tudo isso? Que loucura é essa? Para que ressuscitar dos mortos? Bom, Paulo fala que se a nossa esperança em Cristo Jesus se resumisse somente nesta vida, nós seríamos as mais infelizes das criaturas, porque nós pregamos isso, a ressurreição e uma vida nova em Cristo Jesus, uma vida com Deus, perante o próprio Deus. Então, qual a finalidade de tudo isso? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, verso 19 a 21, Atos dos Apóstolos 3, 19 a 21, fala assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Então, qual a finalidade da ressurreição? Deus vai restaurar todas as coisas. O plano original de Deus, quando Deus criou o homem lá no Éden, é para que o homem pudesse governar a terra e ter um relacionamento íntimo com ele, um relacionamento pessoal, sem interposição, sem ninguém no caminho, sem nada, sem nenhum obstáculo. Quando o homem pecou, ele entregou o governo que Deus havia dado para ele, entregou para Satanás. O domínio que Deus havia dado para o homem naquele momento sobre todas as coisas, sobre os animais, sobre a terra, no pecar ele entregou para Satanás. E quando o Senhor Jesus restaurar todas as coisas, essa ressurreição vai restaurar, uma das coisas que vai restaurar é exatamente isso, esse plano original de Deus, para mim e para você. Deus não criou o ser humano para a destruição, para a desgraça, para a condenação. Deus criou o ser humano para a salvação. Então, a finalidade primeira é restaurar o plano original de Deus. Segundo, qual tipo de corpo eu e você e todas as pessoas que já morreram em Cristo Jesus vamos ter, visto que nós vamos ressuscitar aqueles que morreram, ressuscitar em corpo também. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso número 52, 1 Coríntios 15, 52, diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então aqui fala que o nosso corpo e o corpo daqueles que vão ressuscitar de maneira incorruptível, ou seja, um corpo perfeito, que não adoece, um corpo que não morre, e um corpo que não vai mais experimentar a corrupção do gênero, da raça humana hoje. Você percebe que o homem é corrupto? Essa palavra corrupção é muito falada nos últimos anos, né? A gente vê no Brasil aí políticos de toda sorte, espécie, de todos os níveis, vereadores, prefeitos, deputados, governadores, deputados federais, senadores, presidentes, entrando naquilo que nós chamamos de corrupção.
fazendo coisas erradas. E a Bíblia fala que quando nós ressuscitarmos, aqueles que em Cristo Jesus ressuscitar, terá um corpo onde não mais poderá habitar dentro dele este pecado, a corrupção da raça humana, do gênero humano. Então, homem e mulher de Deus, o corpo que vai ressuscitar é um corpo que não adoece, um corpo perfeito que não morre, um corpo que vai estar para sempre, a eternidade com Deus. Quando Deus criou o homem lá, quando Deus criou Adão, quando Deus criou o primeiro homem, ele criou o ser humano com essa característica, a característica da eternidade. E quando formos restaurados, teremos em nós novamente a eternidade. E qual o destino de cada ressuscitado? Cada homem, cada mulher que ressuscitar, cada homem, cada mulher que for para a glória do Pai. Qual o destino? Nós temos dois grupos aí. Um grupo que vai ter o destino de governo e vida eterna. E aí o texto está lá em Apocalipse 5:10. Apocalipse 5:10 diz assim: Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Eita! Então, olha só. O destino daqueles que ressuscitarem vai ser usar uma roupinha branquinha, tocar harpa, né, com a asinha de anjo, com o cabelinho encaracolado. A Bíblia fala que nós vamos ter posição de governo. E esse texto de Apocalipse 5:10 fala que nós reinaremos na terra com Jesus. Em outro texto também fala assim, lá em Daniel 12:2. Daniel 12:2 diz assim: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então aqui fala que, além de governar, nós vamos ressuscitar para a vida eterna. É difícil a gente conceber isso, né? Porque nós vivemos numa concepção cronológica, no cronos, no tempo determinado, marcado, dias de 24 horas, semanas de 7 dias, meses de 30 dias. Nós temos prazo de validade aqui nessa terra, porque o nosso corpo é mortal e corrupto. E aí, quando as coisas forem restauradas novamente, o nosso corpo se tornará incorruptível, não mais provará a morte, e aí beberemos da eternidade, amados, em nome de Jesus. Esses textos de Apocalipse 5:10 e Daniel 12:2 falam sobre isso, que reinaremos com Deus e será para sempre. Esse é o primeiro grupo, o destino do primeiro grupo. Só que tem um destino do segundo grupo, que é o destino para a condenação. A Bíblia fala que Deus apresenta o ano aceitável dele, ou seja, um tempão para o povo reconhecer que Deus é Deus, se arrepender, mas fala lá em Isaías 61, e apresentar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então haverá um dia que Deus vai exercer juízo sobre os homens dessa terra. E o texto que nós vamos ler é João 5, Evangelho de João, capítulo 5, versos 28 e 29. Diz assim: Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Nesse texto fala que aqueles que procederem impiamente nessa terra, que negarem a Jesus nessa terra, que se envergonharem de Deus e Jesus nessa terra, esses vão ressuscitar, mas eles vão ressuscitar para condenação. É errado, é engano você imaginar que aqueles que forem condenados vão deixar de existir, acabou, vai virar poeira, vai virar purpurina. Não. A Bíblia deixa bem claro que esses que ressuscitarem na desobediência vão ressuscitar para condenação. E aquele que é condenado, ele cumpre uma pena. Ele vai para um lugar e cumpre uma pena. Então, assim podemos entender que temos duas ressurreições. Aquela que será para a vida, que nós já lemos o texto ali, e aquela que será para a condenação. Eu quero ler um outro texto sobre a condenação, que está lá em Apocalipse 20, versos de 12 a 15. Apocalipse 20, versos de 12 a 15. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Não é o livro da vida, abriram-se os livros, porque
João viu os mortos, os grandes e pequenos, os importantes na sociedade, os reis, os presidentes, os governantes e o povo simples, e que estavam agora diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, para procurar esse povo no livro da vida, só que eles não foram encontrados lá. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Tudo que você faz aqui está sendo registrado, tá? Até tudo que você fala está sendo registrado. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então haverá um momento da história em que Deus vai exercer juízo, vai ser juiz. Hoje ele é Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do universo, aquele que ama, aquele que acolhe, aquele que chama, aquele que abençoa. Mas haverá um dia em que ele vai ser juiz. E aí esses mortos virão, se abrirão os livros, inclusive o livro da vida. E aqueles que não estiverem escritos no livro da vida serão lançados nesse lugar, no lago de fogo e enxofre. E interessante que nesse lugar também serão lançados a morte e o inferno. Ou seja, não haverá mais morte, mas uma condenação eterna, porque serão também eternos. Assim como aqueles que ressuscitarem para a glória viverão uma eternidade com Deus, aqueles que forem condenados também viverão uma eternidade no sofrimento. A morte e o inferno não mais terá domínio sobre eles, e eles estarão num lugar chamado lago de fogo e enxofre, um lugar de tormento e sofrimento. Aliás, esse lugar foi construído para Satanás e os seus anjos, para os desobedientes do céu. Mas todo aquele que seguia Satanás, todos aqueles que desobedecerem a Deus, também terão o mesmo lugar. E o importante, um detalhe, esse é um estudo, eu não pretendo abordar todas as minúcias desse estudo, porque ele é muito grande, mas o importante é que aqueles que ressuscitarem primeiro, a Bíblia fala que haverá um reino de 1000 anos. Quem ressuscitar fará parte desse reino de 1000 anos. A primeira ressurreição é a ressurreição dos que vão viver na eternidade com Deus. E a segunda ressurreição é a ressurreição da condenação, que se dará 1000 anos depois da primeira ressurreição. Olha só, em Apocalipse 20, versos 5 e 6, diz assim, Apocalipse 20, versos 5 e 6. Mas os outros mortos que não reviveram até os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição para a salvação. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder a segunda morte, que é a separação de Deus. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então a Bíblia deixa bem claro que haverá 2 ressurreições. A primeira, reinaremos com Jesus durante 1000 anos, e aqueles que desobedeceram a Deus ainda vão ter que aguardar mais 1000 anos para que no final desses 1000 anos a condenação chegue e eles sejam lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. A segunda morte é a separação total de Deus. A primeira morte muita gente já experimentou, muita gente ainda vai experimentar, que é essa morte física. Mas quando ressuscitarmos, venceremos essa primeira morte. Mas a segunda morte, aqueles que estão em Cristo Jesus, não experimentarão. Somente vai experimentar a segunda morte, que é a separação de Deus, a condenação, aqueles que já morreram na desobediência ou que ainda vão morrer na desobediência. Entenda que a volta de Jesus Cristo, porque a ressurreição vai ser deflagrada com a volta de Jesus, ela não é um acontecimento por si só, mas ela é um processo. A volta de Jesus e a ressurreição dos mortos é um processo para a restauração total daquilo que Deus vai fazer. É um processo de Jesus volta. A Bíblia fala que os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro e logo depois, numa fração de milissegundos, também subiremos, encontraremos com Ele. O Senhor Jesus, Ele
leva a igreja, leva o povo dele espalhado por toda a terra, leva aqueles que já morreram em Cristo Jesus, e ele começa a estabelecer o reinado dele. Tá? Então é um processo. Um processo. A ressurreição é algo apenas do Novo Testamento? Não. Aconteceram ressurreições no Antigo Testamento também, de pessoas que experimentaram a primeira morte e foram ressuscitadas. Como, por exemplo, está lá em 1 Reis, capítulo 17, versos 17 a 22, quando o profeta Elias ressuscitou a filha da viúva de Sarepta. Então, lá no Antigo Testamento, o Senhor Deus, através de um profeta, trouxe alguém dos mortos para testemunho, para grande testemunho do nome do Senhor. Também, lá em 2º livro dos Reis, no capítulo de número 4, verso 18 a 37, o profeta Eliseu ressuscitou o filho da sunamita. Lembra da história? Estava lá aquela mulher que ajudou o profeta, que fez um lugar para ele repousar, para ele descansar, que acolhia aquele profeta toda vez que ele passava por ali, ajudava aquele profeta. No momento da história, ela foi abençoada com o filho, e lá na frente aquele filho morreu. E aí o profeta Eliseu foi lá e ressuscitou aquele menino, isso descrito também no livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Também no 2º livro dos Reis, capítulo de número 13, versos 20 e 21, um homem foi ressuscitado tão logo ele foi lançado no túmulo onde estavam os ossos do profeta Eliseu. Quando aquele defunto encostou nos ossos do profeta, ele ressuscitou. Está vendo? Antigo Testamento. Está descrito. Isso não é um relato apenas do cristianismo. Vai lá no judaísmo, vai lá no Islã também. Houve ressurreição dos mortos no Novo Testamento? Bom, a maior e principal, a primeira de todas, a de Jesus Cristo. Nós comemoramos no domingo passado agora o quê? A Páscoa, que significa de fato isso, Jesus saindo dos mortos e revivendo e mostrando para a morte e o inferno que ele foi lá e acabou com essa história. Ele agora tem domínio sobre todas as coisas. Jesus, a primícia da ressurreição, através de Jesus. Todas as coisas são possíveis. Mas aconteceram ressurreições lá no Novo Testamento. Nós temos lá em Mateus 9, 23 a 26, Mateus 9, 23 a 26, Jesus ressuscita a filha de Jairo, aquele chefe da sinagoga. Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, que está lá em Lucas 7, 12 a 15. O apóstolo Pedro ressuscita Dorcas, ou Tábita, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versos 9 a 12. E também a Bíblia fala na ressurreição de duas testemunhas, lá em Apocalipse 11, de 3 a 13. Ressurreição de duas testemunhas, que vai acontecer num período, no final de uma grande tribulação. A Bíblia fala que Deus vai enviar duas testemunhas para falar para o mundo inteiro quem é Deus, quem é Jesus. E aí essas duas pessoas serão assassinadas e elas ficarão ali durante 3 dias mortas, mas no final, no 3º dia, elas ressuscitarão. Isso ainda vai acontecer. Coisa poderosa isso, coisa linda. Então, você precisa anota aí aspectos importantes da ressurreição dos mortos. Primeiro, quem vai ressuscitar são aqueles que já morreram. Depois nós teremos o nosso corpo transformado, transfigurado, modificado e subiremos. Então, primeiro os mortos ressuscitarão. A segunda coisa que você tem que entender é que a ressurreição é de caráter universal, para todos na face da terra. Então, todos que estão aguardando, que morreram e estão aguardando a Jesus Cristo, serão ressuscitados. Terceiro, é que nós vivos subiremos logo após os mortos, quer dizer, os que morreram, mas que agora ressuscitaram. E também que existem 2 tipos de ressurreição. Quarto, 2 tipos de ressurreição. Um para a vida eterna, um para a condenação eterna. Então, como vai ser esse corpo
o corpo da ressurreição. Então, lendo de novo 1 Tessalonicenses 4:15, eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Repito, o seu corpo vai ser um corpo diferente, um corpo modificado, um corpo perfeito, incorruptível. A ordem natural é, até Jesus voltar, que o homem vai nascer, vai viver e vai morrer. Mas essa ordem vai ser modificada e a ordem original vai ser restaurada. Todos nós viveremos para todo sempre. Lá Jesus enfrentou oposição dos próprios judeus. Havia uma corrente judaica, que era a corrente dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição. Gente, pensa para vocês verem, o próprio povo de Deus, por conta das muitas filosofias que foram surgindo aí num período de 400 anos, desde o último profeta até João Batista, foram criadas várias vertentes do judaísmo, o farisaísmo, os zelotes, os saduceus, e eles criaram vários pensamentos diferentes com relação a Deus, e os saduceus não acreditavam na ressurreição. E Jesus veio para mostrar para o mundo que ele é a primícia da ressurreição. Primícia lembra do que eu falei sobre a festa de Pentecostes, que também é a festa das primícias, ou seja, 50 dias após a Páscoa, decorre aí um período de 50 dias, onde o povo vai plantar, e as primeiras colheitas vão acontecer 50 dias depois da Páscoa. E aí Deus deixou uma ordenança que aquele povo precisava, as primeiras coisas que eles colhessem da terra, precisavam ser apresentado para Deus, as primeiras. Isso é a festa das primícias. E aí Jesus é comparado com essa primícia, as primeiras coisas. Jesus é aquele que resolve tudo. Em 1 Coríntios 15, 20 e 21 diz assim, no entanto, 1 Coríntios 15, 20 e 21, no entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Porque assim como a morte veio para um homem, da mesma forma, por um homem veio a ressurreição dos mortos. E também em Mateus 27, 52 diz assim, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Está lá em Mateus 27, 52. No momento em que Jesus desceu à morte e ele tomou a autoridade da morte do inferno, a Bíblia fala que ele tomou a chave da morte do inferno, ele proporcionou para algumas pessoas daquele lugar, daquela cidade, daquela região, daqueles que morreram antes de Jesus, esperando por ele, ressuscitar. Já parou para pensar sobre isso? Meu Deus! Muitos dos corpos dos santos que haviam morrido, naquela hora, foi ressuscitado. E eles saíram dos cemitérios e foram pregar sobre a ressurreição dos mortos para a sua família. Foram pregar para a sociedade que há sim a ressurreição em corpo físico, porém modificado e transformado. As Escrituras não falam muito bem daqueles que serão ressuscitados para a condenação, como vai ser o seu corpo físico. As Escrituras falam bem claro sobre aqueles que serão ressuscitados para a salvação, que os corpos serão transformados. Uma prova disso é o próprio Jesus Cristo. Quando Jesus ele ressuscitou e ele aparece primeiramente para Maria Madalena, ela não o reconhece. Ela conviveu com Jesus durante muito tempo, ela esteve com Jesus durante muito tempo, e naquele momento ela não viu que era Jesus, porque ele estava diferente. E ele fala duas vezes com ela, mulher, por que choras? E ela ainda não reconheceu Jesus. E quando Jesus fala assim, Maria, e ela ouviu aquela voz, e o jeito com que ele falou com ela, ela reconheceu. É o Mestre, é o Senhor, é Jesus. Então, assim também seremos nós e todos aqueles que já morreram. Como nós vamos reconhecer os que já morreram? Se fisicamente estaremos diferentes, melhores, né? Nós não vamos mais envelhecer, ó, tá vendo? Nós não vamos mais envelhecer, cabecinha branca,
né, dentinho caindo, bengalinha, ai minha filha. Nós não vamos mais envelhecer, o corpo vai ser novo, diferente, modificado, transformado, que não adoece. Nós seremos reconhecidos pelas nossas características pessoais. Você lembra daquele seu parente, de como ele falava, de como era uma pessoa que buscava Deus de todo o coração, as palavras, como, a maneira como que ele se procedia perante Deus, vai ser também da mesma forma, assim como foi Jesus. Maria Madalena, ela reconheceu Jesus da forma com que Jesus se referia a ela, quando Jesus falou Maria. A entonação, o jeito que ele falava, foi necessário para que ela pudesse reconhecer quem era o Mestre. Então, meus queridos, minhas queridas, entenda isso, que nós ressuscitaremos no último dia. As Escrituras são claras com respeito ao fato de haver a ressurreição, para a vida ou para a condenação, tanto para justos quanto para injustos. Não há como negar que temos um Salvador ressurreto dentre os mortos. Negar a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo faz com que a nossa fé venha se tornar inútil. E negar a ressurreição faz com que a gente negue o próprio cristianismo de Jesus Cristo. Não negue. Estamos hoje num período muito avançado com relação ao cumprimento das profecias bíblicas e saber que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos para nos garantir que também ressuscitaremos ou que seremos arrebatados e transformados é fundamental para a nossa sobrevivência. Creia no Senhor Jesus de todo o seu coração. Eu vou deixar na descrição desse vídeo outros textos para você ler e comparar, inclusive esses que eu citei aqui. Mas é importante você ler e entender. Você que já foi questionado, talvez a sua mente aí tenha pensado, será que eu estou salvo? Eu ouvi algumas pessoas perguntarem isso, crentes no Senhor Jesus, pessoas que leem a Bíblia, e me disseram assim, mas será que eu estou salvo? Bom, quero dizer que a salvação vem de Deus, é pela graça, e nós vamos aceitar essa salvação é pela fé. E o importante é que fé vem de Deus. Então uma coisa está ligada à outra. Para a gente crer nisso de fato, a gente precisa se aproximar dele. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, assim diz a Bíblia. Ou seja, se você se alimentar da Bíblia, ler, estudar esses textos que eu estou passando para você hoje, aí, homem de Deus, mulher de Deus, amados do Senhor, a sua fé vai aumentar exponencialmente. Ainda que muitas pessoas te acusem, que o próprio Satanás te acuse de alguma coisa, você fala assim, não, eu já tenho Jesus, eu já o aceitei como meu Senhor e Salvador, e portanto eu tenho em mim a marca da promessa. A restauração do Senhor já começou a acontecer na minha vida. Interessante que aquele que aceita Jesus, ele não vai viver no céu, vai experimentar a glória de Deus um dia, ele passa a experimentar aqui na terra. Você sabia que aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ele passa a ter um relacionamento íntimo com o próprio Deus, sem precisar de alguém na sua frente para fazer isso? Um sacerdote, um bispo, um pastor, um padre? Você sabia disso? Que o plano original de Deus lá atrás era conversar pessoalmente com o homem, é ter um relacionamento íntimo com o homem e que a partir de Jesus Cristo isso é restaurado. Se você não sabe, precisa saber. Se você não aceita, precisa aceitar. E se você ainda não tem Jesus na sua vida, preste atenção. Existem dois tipos de restauração, de ressurreição. Uma para a vida eterna e outra para a condenação. Qual você está fazendo parte? Qual ressurreição você pertencerá? A primeira ou a segunda? Eu quero te incentivar a fazer parte da primeira ressurreição. Homem nenhum pode salvar, tá? Você que confia em homens, você que confia na palavra de uma pessoa para depois fazer, homem nenhum pode salvar. É Jesus Cristo. O texto central da Bíblia está no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso número 16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Está vendo? Então, se você aceitar Jesus, crer no Senhor Jesus e não colocar ninguém
entre você e Deus, você fará parte da primeira ressurreição, da ressurreição de Jesus Cristo. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Passe esse vídeo para o maior número de pessoas. Convide pessoas para sentarem com você para ouvir sobre isso, sobre a ressurreição. Porque breve Jesus vem, eu tenho falado e repito, breve Jesus vem. As profecias estão se cumprindo uma a uma. Nós estamos passando pela primeira onda. Uma onda de uma pandemia que está vitimando alguns pelo mundo. Virá uma segunda onda, que é a onda da dificuldade financeira, da quebradeira. Países inteiros, e o Brasil se inclui nessa aí, terão dificuldades financeiras. Muita gente vai perder o emprego esse ano. Muita gente vai passar dificuldade financeira. E haverá uma terceira onda, pode acreditar. Que essa primeira agora é apenas um teste. Haverá uma outra segunda onda, onde muita gente vai ser acometida de pestes, doenças, enfermidades, com um grau muito maior do que está acontecendo agora. Aí surgirá alguém para trazer a solução para o mundo, mas vai ser do jeito dele. Este se chamará o Anticristo. Falta pouco. Precisamos agradecer a Deus porque Ele ainda está aqui e não nos abandonou o tempo todo conosco. Ele está com você aí agora. Ele está não só no seu coração, mas Ele está agindo de maneira poderosa na sua vida. A sua oração pode ir muito em seus efeitos, assim diz a Bíblia. Ore a Deus o tempo todo o tempo. Busque a Deus agora de todo o seu coração. Não desanime. Agora não é momento de desanimar. Talvez você já esteja se acostumando com tudo isso. Com o confinamento, a televisão, as séries que você tem visto na internet. Está acostumando. Mas agora não é momento de se acostumar. Romanos 12:2 fala: e não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento em Cristo Jesus, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agradeça a Deus por todas as coisas, porque Ele não te abandonou. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Agradeço, te agradeço. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Te louvamos porque o Senhor Jesus morreu em nosso lugar. Mas Ele morreu para que a gente pudesse ressuscitar ou ser arrebatados para a glória do Pai.
Deus, no nome de Jesus, a minha oração é que cada homem e mulher que está vendo, ouvindo esta palavra hoje, possa receber do Senhor a convicção da salvação, da ressurreição, da transformação dos seus corpos mortais e corruptíveis em corpos imortais, restaurados para a glória do Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa a sua igreja espalhada nesta terra, que a sua igreja possa agora se posicionar como igreja relevante nessa terra, meu Pai. Igreja que faz toda a diferença, que conhece a Bíblia e que ama o Senhor de todo o seu coração. Pai, abençoa o teu povo, meu Deus. Dá-nos, ó Deus, a fortaleza do Espírito Santo para que possamos suportar no dia mal, meu Deus. Deus, oramos assim, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Que Deus te abençoe. Até a semana que vem, com mais um estudo da Palavra de Deus. Não desanime. Continue buscando a Deus de todo o seu coração, porque em breve subiremos para a glória do Pai, o Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus.